Olá, amigas e amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Revista Espírita Online. Este mês nós vamos apresentar aqui de maneira resumida a Revista Espírita do mês de novembro de 1859 e teremos a colaboração da Giane, da Rosana e da Alessandra, todas trabalhadoras do NEFA, do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, e a gente já agradece antecipadamente pela colaboração. Cada um de nós vai explicar de forma resumida alguns artigos desta revista, como fazemos todos os meses. E para dar início, nós gostaríamos de pedir a Rosana que fizesse, por gentileza, a nossa prece inicial. Pois não. Então vamos concentrar um pouquinho, né, no nosso Jesus Cristo, pedir a proteção da espiritualidade amiga, do NEFA, de cada um dos nossos mentores, agradecer a Deus por essa oportunidade de trabalho, essa oportunidade da gente aprender um pouco mais, de a gente poder passar um pouco e conversar um pouco mais sobre essa doutrina tão consoladora. Que tenhamos todos uma tarde gostosa, uma conversa boa, sempre com os olhos voltados para o nosso mestre e guia, Senhor Jesus Cristo. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então vamos lá, porque nós temos vários artigos aí para comentar, vários artigos muito interessantes, com muitos detalhes, e lembrando que o nosso objetivo aqui é fazer uma apresentação resumida, inclusive para incentivar depois aqueles que estão nos assistindo, que possam fazer a leitura diretamente na revista, que tem todos os detalhes. Então, o primeiro artigo, ele vai ser explicado pela Giane, e o título desse artigo é bem interessante. Kardec pergunta assim: deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? Giane, fica à vontade. Isso aí, Lenarte. Essa pergunta foi feita por um dos correspondentes, né? Nós sabemos que Kardec correspondia, né, com várias associações espíritas, com vários grupos espíritas, né, médiuns, simpatizantes, curiosos, e uma das perguntas foi essa, tá? E Kardec responde, mas ele responde com a pedagogia kardeciana, né? Ele responde com uma pergunta. Então, ele faz a seguinte pergunta: seria bom publicar tudo quanto dizem e pensam os homens? Olha só que interessante, né? Só da gente analisar aí essa pergunta, a gente já faz umas reflexões aí bem interessantes. Mas Kardec continua, tá? Com o artigo, e ele diz o seguinte, né, que mesmo aquelas pessoas que têm assim, uma noção superficial, né, do espiritismo, que está pouco tempo na doutrina, sabe que o mundo invisível é formado por todos aqueles que já estiveram encarnados na Terra, né? Então, há encarnados e desencarnados com todos os graus de conhecimento e de ignorância. Então, há espíritos levianos, espíritos brincalhões, orgulhosos, hipócritas, malévolos, né? Como também há espíritos encarnados e desencarnados, bons, benevolentes, esclarecidos, virtuosos e sábios, né? Então, Kardec nos fala que nas comunicações percebe-se o reflexo dos seus sentimentos, das suas qualidades ou dos seus vícios, né? Então, pelo conteúdo e pela linguagem das comunicações, os espíritos se revelam, né? E Kardec fala isso em outros artigos também da Revista Espírita, né? Da questão da linguagem dos espíritos, né? Então, por exemplo, quando nós vamos ler mensagens de Emmanuel, né, psicografadas por Chico, os 5 romances, né, que Chico psicografou, que foram ditados por Emmanuel, né, a gente vê um conteúdo rico, né, doutrinário evangélico, a gente vê a nobreza de Emmanuel, a linguagem, a riqueza no consolo, na instrução. Então, a gente vê a nobreza desse espírito,
né? Ao passo que, infelizmente, a gente tem visto aí no movimento espírita mensagens e livros, né, psicografados que são lamentáveis, né? Que deixam muito a desejar, mensagens confusas, antidoutrinárias e às vezes até palavras chulas, né? Então, nós espíritas estamos atentos que um livro, ele tem lá o título, o nome do médium e ditado por tal espírito, não quer dizer necessariamente que é um livro espírita. É através do conteúdo, né, que nós vamos poder analisar isso, né? Então, olha só, essa frase de Kardec é muito importante. Daí a necessidade de não aceitar cegamente tudo quanto vem do mundo oculto e submetê-lo a controle severo, né? Então, a gente não pode esquecer essa orientação aí do nosso codificador, controle severo, né? Então, nós não podemos esquecer que perante a doutrina espírita nós temos direitos e deveres, né? E um desses deveres é a gente passar aí um controle. Todas as mensagens que chegarem até nós, que a gente for compartilhar, né? Outra frase muito importante, aí o artigo todo, né, maravilhoso, importante, é um artigo para ser estudado, né, que a gente faz um resumo, como você falou, mas é para ser estudado, né, e para ser absorvido, né? Kardec fala assim, publicar sem exame ou sem correção tudo quanto vem dessa fonte, né, de fonte duvidosa, seria, em nossa opinião, da prova de pouco discernimento. Então, a importância do estudo sempre, né? Então, vamos ler, vamos estudar em casa, estudar em grupo, que é muito importante, né? Porque quanto mais a gente for estudando, mais nós vamos saber discernir, né, o conteúdo ali da mensagem, né? Nós vamos saber discernir se aquele livro é espírita, né? Ou se ele é só espiritualista, né? Outra frase muito importante também: o mal é dar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão e as conveniências. Nesse caso, o perigo é maior do que se pensa. A questão da vigilância, né? Quando a gente fala, né, orar e vigiar, a gente sempre pensa, né, em nós, mas a vigilância em vários setores também, né? Do que nós estamos lendo, do que nós estamos compartilhando. Olha a nossa responsabilidade, né? Então, nós temos que nos ver como os guardiões aí da doutrina espírita, né? Das mensagens, dos livros, né? Agora, no final, mais para o final do artigo, Kardec fala o seguinte: mais tarde, quando o espiritismo estiver popularizado, mais conhecido e compreendido pelas massas, tais publicações não terão mais influência, né? Então, nós ainda não chegamos nesse período, né? Estamos caminhando, mas, por enquanto, essa responsabilidade é nossa, né? Então, a gente olhar com todo carinho para as nossas bibliotecas, né? Olharmos com carinho os livros que nós vamos levar à praça, né? Nas feiras do livro, né? Para que a gente não esqueça que Emmanuel diz que a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina espírita é a divulgação, né? Então, para que a gente esteja sempre divulgando de forma correta. Esse é o nosso trabalho, né? Então, é um artigo muito importante, né? Por isso que eu falei, interessante a gente não só ler, mas estudar na casa espírita, né? Muito bom, Giane. Essa orientação nesse artigo, que é de 1859, ela é atualíssima, né? Válida para hoje, para todos os momentos. Muitas pessoas acreditam cegamente em tudo que dizem os espíritos, né? E é preciso realmente passar aí, fazer esse crivo, né, severo, esse controle severo das comunicações. Muito importante nas casas espíritas, nos grupos mediúnicos, até hoje, né? Muito importante.
Muito bom, muito obrigado, Jane. Nós vamos passar então agora ao segundo artigo, que é intitulado Médiuns sem Saber. E quem vai nos explicar agora, de forma resumida, é a Rosana. Vamos lá, Rosana. Quem são os médiuns sem saber? Vamos lá, o que significa isso, né? Então, na verdade, é exatamente isso. Médios sem saber que são médiums, né? É o que o Kardec quis dizer com o título. Ele comenta sobre as pessoas que muitas vezes são médios e que não sabem que estão sendo, né, intermediários do mundo espiritual. E a gente sabe que tem pessoas suscetíveis a se comunicar com os espíritos e outras menos, né? Algumas mais, outras menos. E por isso a gente fala que ó, todos nós somos médios de alguma forma, mas em algum grau. Só que aqui ele fala, ele comenta que na reunião de setembro deste mesmo ano, de 1859, foi trazido, na reunião da Sociedade Espírita, né? A Sociedade Espírita de Paris, foi trazido trechos de um poema chamado Urânia, que era do senhor de Porry, que era de Marsella, né? E que este poema, ele trazia conteúdos que pareciam que eram extraídos mesmo do livro espírita. E como que isso podia acontecer se o senhor de Porry ainda não tinha conhecimento da doutrina espírita? E aí ele faz essa reflexão, né? Que muitas pessoas, a gente chama assim, ele chama lá, né, os homens de gênio, que na verdade são pessoas artistas, inventores, né, músicos, são as pessoas mesmo que têm alguma arte, né, um dom para alguma arte, pessoas de destaque, que muitas das vezes eles são influenciados em alguma... É interessante até falar, eu vou ter que falar aqui, porque eu consultei o que significa Urânia. E Urânia é, na mitologia grega, uma deusa que inspirava, que trazia inspiração. Então, por isso que Urânia traz tantas histórias e que tem tudo a ver assim, com o poema do Senhor de Porry. E, na verdade, eu não vou falar do poema aqui, porque o poema está na sequência aí na revista de novembro mesmo. Então, para todo mundo que quiser ler, a gente só vai comentar mesmo sobre essa mediunidade. E aí, Kardec fala que o senhor de Porry, ele mesmo denotava uma certa mediunidade quando ele escrevia os poemas, porque ele relatou que quando ele estava dormindo, é que vinham as ideias, em estado de sonolência, quando ele estava para dormir, vinham as ideias, e ao acordar pela manhã, aí ele colocava no papel. E ele nem sabia que ele tinha alguma influência. Aí vieram as discussões, né, que a ciência sempre questionava na época, né, mas como que, alegando assim, que o cérebro é que produz, que não poderia ser influência de espíritos. E aí, Kardec pergunta qual que era explica para a gente, né? Qual que era a explicação da ciência. E a ciência, ela só se limitava a falar que o cérebro cria, num dia cria, no outro não cria, mas não falava o porquê que no outro não criava. Já a doutrina espírita, ela vem nos falar o seguinte: o cérebro, o espírito, ele pode produzir dele mesmo, que ele traz a bagagem, né, das vidas, das experiências anteriores. Então, ele pode produzir, o próprio espírito pode estar produzindo o que tem mesmo no cérebro dele, o que tem de conhecimento, mas que muitas vezes ele precisa de inspiração. Então, quando ele precisa de inspiração, quando ele fala, não estou inspirado hoje, é porque, na verdade, aquilo não está no cérebro dele. E ele tem uma influência de um espírito desencarnado que está ali usando-o como instrumento para passar aquilo que ele gostaria de passar porque normalmente são espíritos superiores, né, que tem que nos passam isso. E aí ele ainda comentou que isso de nada tem de desmérito, né, pro homem de gênio, pro artista. Porque, afinal de contas, se ele está passando essa mensagem, e o espírito superior escolheu ele para passar, é porque viu nele capacidade para fazer isso. Viu nele, viu que ele é um espírito também confiável que daria conta desse trabalho. Bom, tem outros, Kardec fala assim, que quando você já tem todo o conteúdo dentro de você basta ir ali extrair. Quando você não tem, então você pede a inspiração e a inspiração vem. E aí a ciência também questiona, né? Mas por que não vem sempre? Ora, não vem sempre
Por quê? A espiritualidade pode, ou ela pode não estar ali no momento, ou ela pode não julgar necessário naquele momento fazer uma inspiração, né? Pode ser que não esteja nem em sintonia, que precisa, ou simplesmente porque quer dar um descanso para o médium, né? Um descanso para o cérebro. E aí ele ainda fala assim, você ainda pode questionar, mas se não é ele que produz, ele não fica cansado. E aí ele ainda faz outra comparação, genial, como Kardec era, né? Ele faz uma outra explicação. As cordas vocais de um cantor, ele apenas reproduz uma música pronta, mas ela fica cansada. E assim é o cérebro, mesmo que alguém, né, uma outra, o espírito esteja passando, o cérebro também cansa e precisa do seu repouso. Bom, pessoal, o artigo, resumidamente, é este, né? Eu acho que fica aí a dica para todo mundo ler mesmo, como sempre a gente fala aqui, porque cada um pode pegar alguma coisa que eu não peguei de tão interessante e assimilar melhor, tá bom? Então, fica a dica aí também para ler depois os poemas de Urânia na sequência, tá? Boa dica, Rosana. Muito bom, está muito bem explicado, né? Os médiuns sem saber. E, na verdade, de novo, hoje tem muitos médiuns, né, que não sabem que tem algum tipo de mediunidade. Quando ela é mais ostensiva, tudo bem, né? Mas ainda assim, quando ela é ostensiva, muitos, especialmente que não têm conhecimento do espiritismo, não se identificam como médiuns. Muitas das vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela, né? E essa mediunidade mais sutil da inspiração, né, a pessoa passa até desapercebido. Ela não sabe realmente que ela tem uma inspiração, que algumas ideias são sugeridas. Isso é muito comum que aconteça. E reforço o que a Rosana disse, esse poema Urânia, que é um poema grande, né, Rosana? Ele tem várias páginas ali, depois o pessoal pode fazer, então, a consulta. Muito bem. Então, agora, o próximo artigo, sou eu mesmo que vou fazer uma explanação. Esse artigo está intitulado Swedenborg. E Swedenborg foi um cientista, um filósofo, um inventor. Ele pode ser chamado de polimata, é a pessoa que tem um conhecimento de diversas áreas. Ele era sueco, Emanuel Swedenborg, e ele viveu 84 anos. Ele viveu mais de um século antes de Kardec, né, e nasceu em 1688 e desencarnou em 1772. E ele era uma pessoa muito inteligente, né? Ele, como eu falei, ele conhecia de várias áreas, de vários assuntos. Constantemente ele era chamado para aconselhar os reis em assuntos diversos naquela época. E além desse seu conhecimento da ciência, da filosofia e outros, ele também era considerado por alguns uma pessoa um pouco mística e era, na verdade, um espiritualista. Nós vamos encontrar, inclusive, quando estudamos na história do espiritismo, os antecessores do espiritismo, Emanuel Swedenborg é uma dessas personalidades citadas, porque ele era realmente um espiritualista e ele defendeu e apresentou uma doutrina espiritualista, mas que, segundo Kardec, nesse artigo da revista, o próprio Swedenborg ele estaria longe de aprovar todos os pontos da sua própria doutrina naquela época em que Kardec escreveu o artigo. A gente pode se perguntar, mas como é que Kardec poderia saber disso, né? Como é que ele pode dizer que o próprio Swedenborg, naquela época, em 1859, ele já tinha desencarnado há muito tempo, ele poderia não aprovar o que ele mesmo defendeu, o que ele escreveu mais de um século antes? Porque nesta revista, nesse artigo, existe uma comunicação mediúnica na seção da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que Swedenborg se comunica. E ele fala sobre isso, ele fala sobre equívocos que ele mesmo teve em relação à doutrina espiritualista que ele defendia, né? Apesar de ele acreditar, ele inclusive era um médium, a gente vai ver nesse artigo que com 55 anos de idade, ele tem a primeira revelação espírita por meio de uma visão.
Então, ele tem a visão do mundo espiritual, com 55 anos de idade. Essa visão foi na cidade de Londres, ele estava em Londres, né? E à noite, após o jantar, ele, no seu quarto, ele tem uma visão assim de um nevoeiro. Logo em seguida, ele vê um monte de animais, mas que não estavam ali, era uma visão que ele estava tendo de vários animais, que logo em seguida somem, e ele vê um homem, né? Um homem, ele não se comunica com ele nesta primeira visão, mas um homem com uma luz muito viva, muito radiante, muito brilhante. E na noite seguinte, esse mesmo homem aparece novamente com esta luz, e dizia a Swedenborg, aí teve uma comunicação, ele se apresentava como sendo Deus. E Swedenborg acreditou que estava falando com Deus. E esse é um dos equívocos que ele reconhece depois, né? Porque, na verdade, ele estava, sim, falando com o espírito que estava ali, mas que se apresentou a ele dizendo ser Deus e que estava ali para explicar aos homens o sentido espiritual da Sagrada Escritura, e ele passa a ditar várias explicações para Swedenborg. Então, Swedenborg, ele era um médium vidente, ele teve, além dessa visão, ele frequentemente tinha visões de espíritos de pessoas conhecidas que já tinham falecido, e ele era realmente um médium vidente e também era um médium de psicografia pela intuição, porque ele recebia, era ditado a ele, e ele escrevia a sua doutrina espiritualista, ela foi ditada por espíritos, mas espíritos que se apresentavam como esse, como sendo Deus, né? E aí o que Kardec comenta nesse artigo, que tem muito a ver com o que a Giane leu inicialmente. Então, Kardec diz que Swedenborg, apesar de ser um médium vidente, um psicógrafo por intuição, ele cometeu um grande equívoco. Qual foi? Aceitar cegamente tudo quanto era ditado sem usar a razão. Então, tudo aquilo que ele ouvia do mundo espiritual, ele acreditava cegamente, ele não usava a razão. E, na verdade, algumas revelações ou algumas interpretações que ele teve estavam equivocadas. E aí foi exatamente isso que ele próprio, Swedenborg, afirma numa comunicação que ele dá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa comunicação, ela na íntegra está no artigo dessa revista, mas ele vai informar, por exemplo, que ele se enganara quando disse que conversava diretamente com Deus, porque ele via ali um ser que para ele era sobrenatural, que se apresentou como Deus, né? E por que esse espírito se apresentou como Deus? Ele fala sobre isso, que era para dar mais credibilidade, para ter mais autoridade sobre ele, e aí ele acreditou, né, que era realmente Deus. E ele vai falar sobre alguns outros pontos, né, da sua doutrina espiritualista. Ele acreditava, por exemplo, numa teoria da correspondência. Ele aceitava, acreditava, vivia o mundo espiritual, mas ele tinha uma teoria de que havia uma correspondência exata de tudo que havia no mundo material, havia no mundo espiritual, de forma exata. E não é dessa maneira, a gente sabe disso. Ele acreditava num conceito de 3 céus, 3 infernos, também um conceito equivocado, né? A gente sabe que não existe nem um, nem 2, nem 3, né? Assim, o céu ou o inferno, como as pessoas imaginam, como acreditam, como esse local destinado à perfeição, né, aos perfeitos, ou aqueles que cometeram seus pecados dessa maneira, isso estava dentro da doutrina dele, e ele reconhece esses equívocos e outros, porque apesar de ser espiritualista, apesar de ver o mundo espiritual, ele teve uma interpretação errada e, como diz Kardec, ele se equivocou por aceitar tudo cegamente. E é interessante que ele finaliza esse artigo de uma maneira muito, até humilde e interessante. Ele finaliza a comunicação dizendo para Kardec que ele estava num caminho mais seguro do que o dele, né? Porque Kardec usava a razão. Kardec ouvia os espíritos, analisava todas as comunicações, né, e usava a razão.
E aí ele dá esse valor ao trabalho de Kardec. Então é esse o artigo que eu também sugiro que leiam com detalhes, com mais calma, porque a gente apresentou bem resumido, mas tem até detalhes da comunicação dele que vale a pena ler diretamente. Ok? Muito bom. Então, com isso, nós vamos passar a Alessandra. A Alessandra, ela é estreante na Revista Espírita, né, Alessandra? A primeira vez que ela participa conosco, mas ela é veterana nos estudos da doutrina espírita no NEFA, né? Só aqui que ela está participando pela primeira vez e ela vai explicar para a gente um artigo que é intitulado Advertências de Além Túmulo. Fica à vontade, pode nos advertir, Alessandra. Isso mesmo, Lenarte. Boa tarde a todos. Nesse artigo, Advertências de Além Túmulo, ele nos relata duas histórias. A primeira história é de um oficial que estava numa guerra na Crimeia, que é um país, né, lá no sul da Ucrânia. Ele estava em guerra, ele ficou em guerra entre 1853 até 1856, né? E foi publicado num jornal, chamado L'Independance Belge, que é um jornal da Bélgica, de Bruxelas especificamente, e era um jornal que não era muito fã de crenças espiritualistas, né? Mas o fato correu tanto, foi tão falado, que esse jornal publicou, outros jornais da época também publicaram, e a Revista Espírita também publicou em 1859, e ela deixou bem claro que ela fez essa publicação com todas as reservas, porque eles não tiveram a oportunidade de constatar a realidade desse fato. Mas eles publicaram por terem ouvido tanto falar e por terem sido publicados já em outros diversos jornais da época, tá? Então, na Guerra da Crimeia, durante uma dessas noites aí, né, bem melancólicas, porque não é nada agradável você estar numa guerra, né? Um oficial, ele saiu da sua tenda e foi procurar um de seus camaradas, um dos soldados, e ele relatou a esse soldado que ele tinha tido uma visão dentro da sua tenda, dentro da sua barraca, da sua prima, que ele denomina de Senhorita T. E ele relata para esse oficial, né, que ela entrou na sua tenda e que ela não tocava o chão, que os pés dela flutuavam, roçavam o chão, mas não tocavam o chão, né? E que ela estava muito pálida, a senhorita T estava muito pálida, mas ela estava sorridente, e que ela olhou para ele, bem nos olhos dele, e falou com uma voz muito doce, muito calma, e disse a ele: demoras muito, toma cuidado, algumas vezes a gente morre na guerra sem ir à guerra. E ele ficou assim, muito assustado. Ele quis falar com ela, não conseguiu. Ele quis tocar nela, mas ela se recuou, né? E ela coloca as mãos nos lábios e fala para ele assim: silêncio, tem coragem e paciência, nós nos tornaremos a ver. E então ele fala, e a visão desaparece. E aí ele fala para o amigo dele: ah, meu amigo, ela estava muito pálida, eu tenho certeza de que ela está doente e de que ela me chama. E então o amigo dele fala assim: ah, você sonhou, isso foi um sonho, foi um delírio, né? E ele fala assim: pode ser, mas o meu coração está muito aflito, o meu coração pede que eu vá vê-la, né? E eles passam a noite ali conversando, e quando vai começando a amanhecer o dia, eles voltam para a barraca dele, né? O amigo o acompanha, e quando eles estão chegando perto da barraca dele,
ele para, fica pálido e começa a tremer e fala assim: ela está ali, meu amigo, olha ela está diante da minha tenda, ela faz alguns sinais para mim e me diz que eu não tenho fé e nem confiança. O amigo, obviamente, nada viu e tentou acalmar ele de todas as maneiras. Calma, né? Você está muito cansado. Tentou falar palavras de conforto para ele, né? E aí eles amanhece o dia e eles começam a se ocupar com o trabalho da guerra, né? Que não é nada fácil ali. Mas, por precaução, ele resolve escrever uma carta. Bom, de qualquer maneira, eu vou escrever uma carta para ver se eu consigo notícias da minha prima, né? Escreveu uma carta, ela estava na França, e ele mandou essa carta para a França, e alguns dias depois, ele recebe a resposta dos familiares da senhorita T, falando que ela estava gravemente doente e que, se o jovem oficial pudesse conseguir uma licença para ir visitá-la, essa visita poderia lhe causar muito bem, ela poderia melhorar muito e tal. Mas a gente sabe, pedir licença num momento de guerra, né? Ainda mais por causa de né, um assunto assim, um pouco sentimental, não era muito fácil. Porém, ele vai até o superior dele, pede essa licença e, por coincidência ou não, essa licença foi concedida. Ele conseguiu essa licença e ele já ia partir para a França quando ele teve mais uma vez a visão da senhorita T. Só que dessa vez a visão não foi uma visão agradável, foi uma visão pavorosa. Ele descreve exatamente essa palavra. Foi pavorosa, ela estava muito pálida e estava muda e arrastava um longo vestido branco no chão da tenda dele. Ele ficou extremamente apavorado com essa visão e ele teve certeza de que a senhorita T havia falecido. E, nesse momento, ele comete um ato que eu não vou contar, né, para as pessoas poderem ler o que acontece. Porém, na Revista Espírita termina assim, o artigo falando assim: será que foi mesmo uma visão? Será que foi resultado da imaginação dele? Será que foi magnetismo que fez com que ele visse essa prima tão querida? E ele termina falando que era qualquer coisa que escapava às zombarias dos ignorantes e às zombarias ainda mais inconvenientes dos homens de saber. Porque o espiritismo já poderia, já estava em época de revelar que aquilo realmente era possível de se acontecer, né? Então, escarnecer, zombar dessa coisa era coisa de ignorante. Mas eu recomendo que todos leiam esse artigo, porque a primeira vez que eu li, eu fiquei assim muito impressionada. E vale a pena ler. E aí, Alessandra, deixa eu só fazer um comentário. Você é estreante na Revista Espírita, mas você está com uma estratégia muito boa que eu gostei. Deixou um suspense aí para o pessoal depois ir lá e fazer a leitura. Ótimo. Eu falei que você é veterana? Você é veterana. Eu não posso dar spoiler, né? Não posso. E tem um segundo caso que também é uma advertência de além-túmulo, né? Que esse fato foi publicado na Gazeta da Arte, é um jornal húngaro
de novembro de 58. Então, um ano antes da publicação dele na Revista Espírita, em 59. Então, dois irmãos israelitas, eles estavam indo levar suas duas filhas de 14 anos para um pensionato. E durante a noite que se seguiu, eles saíram muito de madrugadinha, e durante a noite a outra filha de um deles, que ficou em casa, ela tinha 10 anos de idade. Ela se levantou muito assustada e chorando muito, e ela contou para a mãe que ela viu em sonho o pai e o tio cercado por vários camponeses que queriam lhe fazer mal. A princípio, a mãe não deu muita importância. Falou, você estava sonhando, não é nada demais e tal. Mas, como a mãe não estava conseguindo acalmar a filha, ela, então, levou a filha na casa do prefeito da cidade, e a menina contou novamente a mesma história, o mesmo sonho, e ela acrescentou ainda que ela reconheceu entre os camponeses 2 de seus vizinhos, e que o fato se passava ali no entorno de uma floresta. Então, na mesma hora, o prefeito mandou dar uma busca no domicílio dos 2 camponeses, e, de fato, eles estavam ausentes. Depois, para se assegurar da verdade, ele mandou outros emissários na direção indicada pela menina, né? Mandou olhar na floresta, e então eles encontraram 5 cadáveres nos confins de um bosque. Eram os 2 pais, com as 2 filhas e mais o cocheiro. Eles estavam sobre um braseiro, depois deles terem sido assassinados, eles foram colocados em cima de um braseiro para eles ficarem irreconhecíveis. E aí logo a polícia começou a fazer as diligências, né? Prendeu 2 dos camponeses que foram designados no momento em que procuravam trocar algumas cédulas, né, que estavam manchadas de sangue. Eles foram presos. E uma vez na prisão, eles confessaram o crime, dizendo que reconheciam o dedo de Deus na pronta descoberta do delito, porque eles fizeram tudo, e assim, os corpos estavam irreconhecíveis, então seria impossível, tão logo, tão rápido, eles terem sido descobertos. Então, essa menina de 10 anos, ela teve esse sonho, entre aspas, né? E foi um sonho muito real, porque ela conseguiu reconhecer 2 vizinhos camponeses, conseguiu fazer o reconhecimento do local. Então, foi mais um dessas advertências do mundo espiritual para o mundo real. Foram esses 2 casos que estão nesse artigo, Advertências de Além-Túmulo. Muito bom, Alessandra. Então, como você falou, são 2 casos, né, que envolvem algum fenômeno, né, espírita, né, envolvendo o mundo espiritual. E é curioso que nessa revista ele traz, na verdade é o nome de uma seção, Advertências de Além-Túmulo, que em outras revistas ele chama de Conversas Familiares de Além-Túmulo. Mas ele sempre traz casos semelhantes a esse que a Alessandra explicou aqui, que sempre são bem interessantes e ilustram esses fenômenos que envolvem o mundo espiritual. Muito bom, Alessandra, muito obrigado. Estreou muito bem a Revista Espírita e já está contratada para outras, tá? Eu que agradeço, porque a gente, apresentando, a gente estuda, né? Então, o estudo é mais para a gente do que para os outros. Concordo plenamente, é isso mesmo. Está contratada para as próximas. Vamos lá, vamos continuar que tem mais. Então, agora nós temos um outro artigo que a Giane, mais uma vez, vai explicar para a gente de maneira resumida, e o título é A Alma Errante. Fica à vontade, Giane.
A alma errante. Nesse artigo, Allan Kardec, ele fala de um livro onde o autor, o escritor, né, o senhor Maxime Ducamp, conta a história de um personagem que é uma alma penada, né, que é a alma errante. Nós não podemos esquecer que é um personagem, né? Tanto é que a gente nem usa esse termo, né, alma errante, alma penada, né? Kardec deixa claro que ele não conheceu esse autor, então ele não sabe se essa história dessa alma errante foi imaginação do autor, né, ou se esse autor se inspirou em estudos espíritas, né? Mas o personagem vai relatando a sua história, né? O personagem se apresenta, né, como alma errante, uma alma penada. E aí o personagem vai falando que todos nós temos várias existências na Terra, né? Que é possível a alma ver existências passadas, avaliar o nosso progresso durante os séculos, avaliar as punições, o porquê, né, das punições, das recompensas, das alegrias, das dores, né? Ele vai falando também que quando a gente renasce, a gente perde consciência da nossa situação anterior, às vezes fica ali uma vaga reminiscência, né, que são as nossas antipatias, simpatias, ideias natas, né, e aí ele vai falando. Até que ele conta para nós como foi a última vinda dele na Terra, a última vez que ele esteve num corpo na Terra. Então, ele fala que ele tinha uma moça, que ele gostava muito de uma moça, e ela também gostava muito dele, mas eles não podiam viver aquele amor. Então, todas as noites, ele pedia a Deus que durante o sono, a alma dele, né, o corpo descansasse, a alma saísse do corpo e fosse encontrar com a mulher amada. E ele falou que ele conseguia isso, né? Então, ele havia, né? Ela não via ele, porque ela ainda estava acordada, né? Mas ele a via e passava ali algumas horas com ela, né? E durante uma dessas visitas, ele se empolgou tanto que ele ficou durante 3 dias, não é? E aí, quando ele se deu conta de tanto tempo que ele estava ali, longe do corpo, e a mãe podia estar preocupada, ele volta, né, para casa. Mas, quando ele chega, o corpo havia morrido, né? Então, ele vê o desespero da mãe, ele participa dos funerais, ele vê o desespero, né, da amada dele. E o tempo vai passando e, com o tempo, essa moça que ele gostava, ela se casa com outra pessoa. E ele pede a Deus que Deus permita que ele volte à Terra, né, junto à mulher amada, agora como filho, né? Kardec não conta a história toda do livro, ele conta só essa questão aí do personagem, né, que é o que chama mais atenção, né? E Kardec ali com o seu humor, ele diz: se o autor não está convencido das ideias espíritas, devemos convir que representa muito bem o seu papel, não é? Então, o personagem, ele fala sobre o princípio e a finalidade da reencarnação, ali, né, no texto. Ele fala da progressão dos seres, pluralidade dos mundos, o futuro que nos espera, né? Então, lembrando antes, né, Kardec diz que ele não sabe qual a origem dessa história, né? Que se é só da imaginação do autor, né? Até me lembrei ali do artigo que a Rosana falou, né? Dos médiuns sem saber, né? Ou se o autor se inspirou em algum estudo espírita, né? Ou, não sei, de repente ele pode ter sido, né, inspirado por algum espírito, né? Mas é muito interessante essa história da alma errante. Muito bom, Jeane. Lembrando que Kardec reproduz, não é um caso, né, que ele tenha presenciado, tenha visto, ele reproduz o que um outro autor escreveu, né, isso é importante a gente deixar claro, né, sobre esse fenômeno. E eu falo isso pelo seguinte,
Aqui até tem a Giane e a Alessandra participaram do grupo que a gente estuda o livro dos médiuns. E quando ele fala do fenômeno de bicorporiedade, que a alma pode de fato fazer isso que ele fez, ele sair, né, enquanto ele está dormindo e visitar outros lugares. Mas a gente estudou recentemente, Kardec diz o seguinte, que se durante esse fato ele está emancipado da alma, alguém tentasse matá-lo, por exemplo, e fala exatamente esse caso, esse espírito retornaria antes desse fato ocorrer. Isso é importante a gente frisar, porque Kardec está nesse artigo, em 1859, reproduzindo o que um outro autor disse e relatou, e a Jane colocou muito bem que na revista ele fala, olha, eu não sei se é a imaginação dele, o que é, mas ele está reproduzindo ali. O Livro dos Médiuns é publicado em 1861, então ele já tinha mais dados para dizer, olha, esse fato, conforme está aí, e ele ficou 3 dias fora do corpo, e depois quando voltou viu que estava morto, pode não ter sido bem assim, pode ter sido relatado pelo espírito, pela forma com que ele achou que tivesse acontecido, a interpretação dele, né? Mas Kardec, depois do Livro dos Médiuns, vai explicar de forma um pouco diferente do que foi colocado nesse autor aí, né? Isso é importante a gente fazer essa pequena observação. Muito Isso, bom. E o que chama a atenção que o autor não era espírita, né? Então, esse personagem aí, né, com algumas riquezas aí do que os próprios espíritos falam para nós, né? E legal, Giane, que Kardec usava a revista espírita para isso, para publicar, né? Aquilo que estava relacionado a fenômenos espíritas, no modo geral, era as experiências que ele fazia, a comunicação com as pessoas, ele colocava realmente ali. Muito bom, muito bom. Vamos lá, então vamos para mais um agora. Dessa vez a Rosana vai nos explicar um outro artigo, cujo título é O Espírito e o Jurado. Fica à vontade, Rosana. É isso. Bom, esse artigo, ele fala de um dos correspondentes, né, uma pessoa que mandou uma carta e até falou para Kardec julgar se seria conveniente ou não publicar na revista. E Kardec destaca que esse correspondente era um homem de grande saber, de muitos títulos científicos, mas que isso não impedia ele de acreditar que, primeiro, na alma, que a gente tem uma alma, que a alma sobrevive à morte, né? E que ela fica no espaço errante, que a Giane até já bem falou aí, e que ela pode se comunicar com a gente. Então, além disso, ele acrescenta que esse correspondente, ele era médium, então ele se comunicava mesmo, ele conversava com alguns espíritos, né, do além-túmulo. E esse jurado, esse correspondente, né, que era médium, ele conta que também foi jurado por um bom tempo no tribunal e que, num dos julgamentos, seria julgado um rapaz recém-saído da adolescência que tinha matado de forma violenta uma senhora. E aí ele comenta que ele previa, que já era previsto que pela pouca idade do acusado, né, desse jovem, pela pouca idade que ele tinha, e também por ele nascer numa família que não tinha dado muita educação e tinha exemplos, né, ruins, e eles iam invocar as circunstâncias atenuantes para o caso dele. E que o jovem também alegava que foi tomado de uma cólera no momento de cometer o crime. Então, que com isso, ele achou prudente consultar a vítima. Então, veja bem, como ele era médium, ele estava falando que ele achou por bem conversar com a vítima. Então, ele realmente chamou, né? Evocou o espírito da senhora que foi assassinada, e ele falando, e ela, através da escrita, eles se comunicaram. E aí ele perguntou o que ela achava sobre o assassino dela, que era o rapaz. E ela fala que ela não ia julgá-lo, porque, na verdade, ele foi impelido pelo espírito de um homem que há 50 anos lhe fez a corte, né? Fez a corte à senhora, e que, sendo rejeitado, né, não conseguindo sucesso, prometeu se vingar dela. Olha que coisa interessante, né? E aí até ela relata que quem contou isso para ela foi o próprio homem mesmo, que diz que mesmo que depois da morte ele tinha um desejo enorme de vingança sobre ela, e que ele se aproveitou das disposições do rapaz,
acusado, né, o que cometeu o assassinato, e inspirou o rapaz para matá-la. Então, veja bem, ela não ia julgá-lo. Aí, o correspondente Kardec, vendo o correspondente, né, que era o jurado, ainda perguntou para a senhora, mas a senhora, mesmo assim, né, se houve essa influência, o rapaz podia ter repelido essa vontade, ele tinha condição de ter repelido, né, de ter, mesmo assim, repelido essa inspiração criminosa. E aí ela fala assim que ele podendo. Não, ela concorda, né? Desculpa, ela concorda com ele que ele poderia repelir sim, mas que o homem se aproveitou, na verdade, das disposições que o próprio rapaz já tinha. Então, o menino podia até repelir, só que como ele já tinha as disposições, quais eram as disposições? Também era um menino que era, né, voltado para as coisas ruins e acabavam atraindo essa vontade do que o rapaz já tinha de se vingar, aproveitou-se dele. Bom, então isso é para mostrar mais uma vez para nós que como os espíritos nos influenciam diariamente, se conectam com a gente diariamente e que a gente fica mesmo predisposto. Um deslize que seja, né, uma coisa que a gente pense negativo, se a gente não estiver sempre vigiando, a gente, dependendo da conduta, pode ser tomado e servir de instrumento para coisas boas, mas também servir de instrumento para coisas ruins, né? Então, na verdade, Kardec comenta lá no final que esse é um artigo de alta importância, né? Moral, né? Tem uma observação moral aí, que é exatamente isso, a gente precisa se vigiar, e a gente estuda muito isso na doutrina, ainda mais para quem tem a mediunidade mais ostensiva, né? Se vigiar muito, porque a gente pode servir de instrumento para o bem ou para o mal. Em resumo, é isso. Aí fica aí para cada um ler e tirar suas conclusões. Muito bom, Rosana. É interessante que esses casos que Kardec traz na Revista Espírita, assim como os que a Alessandra também relatou, eles não são casos só para nos entreter, para trazer como curiosidade, como ilustração, mas todos eles, é como você acabou de mencionar, né? A gente tira conclusões importantes, são aprendizados para todos nós, né? São experiências já vividas por outros que vêm relatar, que vêm contar e nos advertir, nos alertar, né, sobre várias situações. Muito bom, muito obrigado, Rosana. Vamos lá, mais um, agora a Alessandra mais uma vez, e ela vai apresentar para a gente um artigo que é intitulado Os Convulsionários de Saint-Médard. Eu acho que a pronúncia é essa, mas a Alessandra, como tem um profundo conhecimento de francês, vai poder nos esclarecer. Oh, oui, oui, oui. Bom, eu procurei também, eu acho que a pronúncia é essa, Saint-Médard, né? Os Convulsionários de Saint-Médard. Então, essa notícia foi publicada em François Paris. François Paris era um famoso diácono de Paris. E ele morreu em 1727, com apenas 37 anos. E ele era o filho mais velho de um conselheiro do parlamento. E, naturalmente, ele devia suceder o pai nesse cargo de conselheiro do parlamento. Porém, ele preferiu, no entanto, abraçar a carreira eclesiástica. E, após a morte do seu pai, ele deixou os bens para o irmão e, durante algum tempo, ele ensinou catecismo na paróquia de São Cosme, ele ficou encarregado da direção dos clérigos e fazia conferências com ele e tal. O cardeal de... Aí eu não sei pronunciar, gente. O cardeal de Noyelles, a cuja causa estava ligado, quis nomear ele, né, como cura dessa paróquia, né? Mas sobreveio um obstáculo imprevisto. O abade Paris, ele consagrou-se inteiramente ao retiro. Então, assim,
ele poderia ser conselheiro do parlamento, ele poderia fazer parte da cura paroquial de uma paróquia, mas ele não quis nada disso. Ele preferiu se retirar, se exilar. E aí ele foi passando por diversos eremitérios, né? Que são como se fossem monastérios, né? Onde ficam os monges reclusos, né? E ele se confinou numa casa no subúrbio de São Marcelo. E lá ele se entregou totalmente à prece, a práticas mais rigorosas da penitência e ao trabalho manual. E uma forma que ele achou de ajudar os pobres foi confeccionando meias para os pobres. Então, ele fazia meias para os pobres, que ele considerava como seus irmãos, e ele morreu neste lugar, neste asilo, entre aspas, né? O abade Pares havia aderido ao apelo da Bula Unigênitos. E aí eu fui pesquisar, eram regras, né, da igreja que eram assim focadas na paixão de Cristo, no sofrimento de Cristo, né, nas penitências, e que acreditava que quanto mais se praticasse essas penitências, maior seria o seu mérito no céu. Então, ele se dedicou a essa prática. E antes dele fazer essas meias, né, para os pobres, ele se dedicou, produziu alguns livros, mas eram livros que quase ninguém lia. E nesses livros ele fazia algumas explicações sobre as epístolas de São Paulo, aos Romanos, aos Gálatas, e fazia também uma análise da epístola aos Hebreus, mas muito pouca gente leu esses livros dele. E aí, depois que ele morreu jovem, né, 37 anos e tal, e ele era uma pessoa bondosa, né, caridosa. Então, depois que ele faleceu, o irmão dele mandou erguer um túmulo para ele no pequeno cemitério de São Medard. Os pobres que eram socorridos por ele, por esse piedoso diácono, alguns ricos também que ele havia tocado o coração, edificado, e algumas mulheres que ele também tinha falado talvez sobre o evangelho, sobre a palavra de Deus, né? E essas pessoas para lá se dirigiam lá para esse túmulo e faziam preces. E começou a haver curas que pareceram assim maravilhosas. E algumas convulsões também que foram consideradas perigosas e também ridículas. Então, a autoridade do local se viu obrigada a fechar esse cemitério em janeiro de 1732, porque estava acontecendo essas coisas, essa peregrinação até lá, esse tipo de coisa acontecendo. Mas aí, essas pessoas, o que fizeram? Como elas não podiam mais visitar o túmulo dele, elas começaram a provocar as suas convulsões em casas particulares. Na opinião de muita gente, o túmulo desse diácono, acho que é Pares, né, que se pronuncia, ele foi o túmulo do jansenismo. O jansenismo era conciliação da liberdade humana com a graça emanada por Deus. Era tipo um protestantismo. Então, algumas pessoas começaram a considerar ele um protestante. Mas algumas pessoas julgavam ver o dedo de Deus se tornando mais ligado a uma seita capaz de produzir maravilhas. Então, assim, começou um negócio muito misturado. Umas pessoas achavam uma coisa, outras pessoas achavam outra. E, enfim, mas o fato é que coisas esquisitas, estranhas aconteciam lá no túmulo dele,
e depois passou-se a acontecer provocadamente na casa de pessoas particulares, né? E há diferentes histórias desse diácono, do qual talvez jamais teriam falado se não o houvessem querido transformar num milagreiro, né? Aqui eles falam taumaturgo, né? Taumaturgo é um milagreiro. Entre os fenômenos estranhos que aconteciam, né, por esses convulsionários de Saint Médard, aconteciam assim: eles conseguiam resistir a golpes tão terríveis que os corpos deveriam ficar triturados, mas eles resistiam. Eles falavam línguas estranhas, ignoradas ou esquecidas, né, língua morta. Eles tinham um desdobramento muito grande da sua inteligência. As pessoas muito ignorantes, sem cultura, de repente, se viam dotados de muita inteligência. Os mais ignorantes, eles improvisavam discursos sobre a graça, os males da igreja, o fim do mundo. Eles também tinham a faculdade de ler o pensamento. Quando eles eram colocados em contato com os doentes, eles apresentavam as mesmas dores que os doentes estavam sentindo, eles também sentiam no mesmo local, né, daquelas pessoas que consultavam eles, e acabavam que eles começavam a predizer diversos fenômenos anormais que deveriam acontecer depois no curso das suas moléstias, né? Então, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, né? E aí, a insensibilidade física produzida pelo êxtase deu lugar, assim, a cenas horrorosas, atrozes. Aí começou, assim, a partir para a loucura, né? A loucura chegou ao ponto de realmente as pessoas crucificavam vítimas infelizes, fazer sofrer todos os mesmos sofrimentos de Cristo, sabe? Da paixão de Cristo. E essas vítimas, cujo fato é atestado pelas mais autênticas testemunhas, elas solicitavam as torturas, elas queriam ser torturadas, porque elas denominavam essas torturas como o grande socorro. Acho que talvez elas pensavam, né, como eu havia explicado antes, que quanto mais sofrimento, maior seria a glória delas no paraíso, alguma coisa assim. A cura dos doentes se operava pelo simples toque na pedra do túmulo, ou às vezes a poeira que se encontravam em volta do túmulo e que eles tomavam com alguma bebida, ou aplicavam aquele pozinho sobre alguma ferida, sobre alguma úlcera, né? E foi assim, bastante numerosas essas curas, foram atestadas por milhares de testemunhas, muitas das quais são homens de ciência, homens assim de saber, não eram pessoas ignorantes. E esses fatos foram muito comentados, né? E eles não sabiam a que atribuir, né? Até que um dia houve a evocação do diácono Pares. Então, eles invocaram o espírito desse diácono e começaram a fazer muitas perguntas, né, a esse espírito. E eu não vou poder contar o que ele falou. Será que essas curas eram atribuídas a ele mesmo? Será que era o espírito do diácono Pares que estava promovendo tudo isso? E aí? Só lendo para saber. Eles fizeram muitas perguntas. Foram aqui na Revista Espírita, tá?
São 11 perguntas que eles fizeram ao diácono Pares. Alessandra, eu tenho certeza que o pessoal vai parar o vídeo agora e vai lá, né? Porque o pessoal está assistindo aí pelo YouTube, já vai abrir a revista para poder ler, saber o final. Interessantíssimo o que ele nos relata. Interessantíssimo, vale a pena ler. Deixou todo mundo com vontade de ler a revista, viu? Olha, a sua estreia aqui tá show de bola, muito bom. Sua estreia vai fazer todo mundo abrir a revista e ler a revista. Muito bom, Alessandra. Né? Então, vamos deixar para o pessoal descobrir agora o que acontece, né? Não podemos falar. Não conta. Muito bom, muito bom. Olha como é que o tempo voa, né, gente? Estamos aqui batendo papo, olha, já estamos com mais de 1 hora. O último artigo ele é muito rápido, até o título, observação a propósito da palavra milagre. E é simplesmente o seguinte: na revista de outubro, Kardec publicou um artigo que não era dele, era de um outro autor, o senhor Mathieu. E o título do artigo deste autor, senhor Mathieu, era Um Milagre. E o que ele descrevia nesse artigo? Fenômeno de escrita direta. O que é escrita direta? Quando, num papel colocado em algum local, sobre uma mesa ou dentro de uma gaveta, através de um fenômeno mediúnico, ocorre a escrita direta, ou seja, aparece algo escrito nesse papel, né? Provocado diretamente pela escrita feita pelos espíritos, e que no livro dos médiuns, Kardec explica como acontece esse fenômeno. Ele é, na verdade, um fenômeno raro, não é um fenômeno comum, né? Não acontece com frequência. Mas o senhor Mathieu, ele testemunhou várias vezes isso. Então, na revista de outubro, Kardec comenta esse artigo, parabeniza o senhor Mathieu por estar divulgando fenômenos espíritas que ele testemunhou, e que Kardec também testemunhou, e que Kardec fala sobre o fenômeno da escrita direta, explica esse fenômeno também. Né? Mas o único detalhe aí é justamente o uso da palavra milagre, porque o senhor Mathieu, ele chamou um milagre e descreveu isso como sendo um milagre. E nós sabemos, e aí vem um artigo, nessa observação sobre a palavra milagre, que o milagre, como é entendido pela grande maioria no sentido religioso, como sendo uma derrogação das leis naturais, ou aquilo que Deus está fazendo contrário às suas próprias leis, né, derrogando as suas próprias leis, na verdade não existe. Tudo o que existe está dentro das leis de Deus, dentro de leis naturais. O que acontece em alguns casos? A gente não sabe explicar, a gente não sabe como aconteceu, e aí atribui a esse fenômeno um milagre, né? Quando a palavra milagre, ela tem um sentido, isso que Kardec discute, que é o seu sentido original, do significado da palavra, da etimologia da palavra, que é assim, é algo extraordinário, admirável. Então, nesse sentido, nós podemos chamar, olha, esse fenômeno é um fenômeno admirável, é extraordinário. Não é um fenômeno comum, mas ele é um fenômeno natural, está dentro das leis da natureza. Talvez a maioria não consiga compreender, não saiba, mas Kardec explica no livro dos médiuns como ele acontece, e tantos outros fenômenos que são considerados milagres, que são considerados anormais, né, fora da lei natural, mas não são fenômenos naturais. Então é sobre isso, é basicamente uma observação que ele faz, é essa observação do uso da palavra milagre. Ok? Muito bom, com isso conseguimos cumprir, né, a apresentação resumida dos 8 artigos que estão na revista de novembro de 1859, agradecendo muito a presença de todos que nos acompanharam, agradecendo muito a presença da Alessandra, a participação, a colaboração da Alessandra, da Rosana, da Giane. Como a Alessandra falou, é um estudo que para a gente é importante, porque a gente vai lá, estuda, é um estudo primeiro para a gente, né? Para a gente conhecer, para a gente se aprofundar naquilo que aconteceu, é estudar, eu costumo dizer, os bastidores da doutrina espírita, o que estava acontecendo naquela época,
né? O que Kardec publicava é o que nós estamos fazendo. Então, muito obrigado. E para a gente finalizar, eu gostaria de pedir, então, a Giane para que, por gentileza, fizesse a nossa prece de encerramento. Convido a todos a elevarmos nossas mentes, nossos corações até a espiritualidade superior. Agradecer por esse momento que nós tivemos aqui, por esse estudo, por essa proteção. Agradecemos também pela doutrina espírita em nossa vida. Essa doutrina que nos consola, nos instrui, nos educa e nos fortalece a cada dia para que estejamos no caminho do bem, no caminho da luz. Só temos a agradecer. Que assim seja. Graças a Deus.